Olha, tem um som que praticamente todo brasileiro conhece. Um som que logo lembra milho, interior e, claro, um carro passando na rua. Mas hoje a gente vai muito além desse áudio para descobrir a história, a alma e o orgulho de Piracicaba. Tá aí, provavelmente a maior exportação cultural da cidade. Essa gravação original acabou virando uma espécie de selo de qualidade, sabe? É usada no Brasil inteiro, muitas vezes para vender pamonhas que, convenhamos, nunca nem viram Piracicaba. Mas essa fama toda é só a porta de entrada para uma história muito mais rica. Pois é, a pergunta é essa. E é exatamente isso que a gente vai responder agora. Vamos desvendar o que faz de Piracicaba um lugar tão único, um lugar que vai muito além do seu marketing de som acidental. E para a gente entender a alma da cidade, a gente precisa começar pela origem do nome dela, que está ligado diretamente ao seu recurso natural mais precioso, o rio. E olha que legal, o nome não é só poesia, é pura geografia. As corredeiras e o famoso Salto do Rio Piracicaba simplesmente barravam a subida dos cardumes na época da Piracema. Então, a cidade nasceu, literalmente, da observação desse fenômeno. O rio é, desde o comecinho, a espinha dorsal da identidade local. E essa identidade foi evoluindo, claro. Hoje, Pira, como o pessoal chama, tem uma personalidade meio dupla. De um lado, você tem toda aquela herança dos barões da cana-de-açúcar, do outro, um polo de conhecimento importantíssimo que é a Exalc, a Faculdade de Agronomia da USP. É o interior raiz, mas com infraestrutura de cidade grande. Agora, se prepara para uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. Piracicaba, acredite, já foi um dos grandes centros de poder do Brasil. É isso mesmo. A riqueza que vinha da agricultura na região era tão gigante que projetou a cidade nacionalmente. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do país, era de lá. Durante a República Velha, muitas decisões importantes para o Brasil eram tomadas ali, em Piracicaba, consolidando a cidade como um grande centro de influência política. Mas o poder de Piracicaba não está só na sua história, está na cultura, no orgulho e principalmente no jeito de falar. A cidade é cheia de particularidades. Ela tem um apelido super poético, Noiva da Colina, que é cantado com um fervor danado no hino. E tem até um ponto turístico inusitado, o Cemitério da Saudade, que é praticamente um museu a céu aberto. Mas olha, nada define mais o piracicabano do que o seu sotaque, o dialeto caipira na sua forma mais pura e nobre. Essa piada aqui é simplesmente genial porque ela captura perfeitamente o orgulho local. O R puxado, o famoso R retroflexo, não é só um jeito de falar porteira ou carne. É uma verdadeira afirmação de identidade, sabe? É um selo de origem. E por falar em identidade, toda grande identidade regional precisa de um grande rival, né? Em Piracicaba, essa rivalidade tem nome, tem cor e, claro, tem um campo de futebol. A disputa é o clássico derby caipira, Piracicaba contra a vizinha Limeira. É a terra da cana contra a terra da laranja. No futebol é o XV de Piracicaba, o famoso Nhoquim, contra a Inter de Limeira, o Leão. E as provocações? Bom, elas fazem parte do folclore, mostrando como essa competição ajuda a definir a região inteira. Ok, a gente já falou de história, de sotaque, de rivalidade, mas e na prática? Como é que se vivencia a verdadeira Piracicaba? A resposta está no paladar e nos seus lugares mais icônicos. Então, um bom roteiro para sentir a cidade de verdade seria este. Comece pela Rua do Porto, que é o coração pulsante de Piracicaba. Depois, atravesse a Ponte Pênsil para chegar no imponente Engenho Central. E para o momento de paz, o campus da Exalc é um verdadeiro oásis, com direito a pavão andando solto. E para comer, hein? Bom, é quase um pecado ir lá e não provar o famoso peixe assado no tambor. Mas a dica de quem conhece mesmo é pedir o cuscuz paulista, que lá é levado a sério, é uma iguaria. E claro, para acompanhar, uma dose de cachaça artesanal, afinal, estamos na terra dela. No fim das contas, fica bem claro, né? A cidade que emprestou sua voz à pamonha mais famosa do Brasil é, na verdade, um mosaico de história, cultura forte e uma gastronomia super autêntica. É um lugar que merece ser conhecido por muito mais do que um simples som. E a gente termina com essa provocação. De um lado, Limeira, com sua indústria e o título histórico no futebol paulista. Do outro, Piracicaba, com a cultura, a fama nacional e o rio. A pergunta fica no ar, mas uma coisa é certa. A terra da pamonha tem muitas, mas muitas histórias para contar.